Boa noite a todos. Esse clima de fraternidade, de amizade, que é sempre encontrado nesta casa bendita e que a gente consegue identificar no coração de todos aqui que aqui estão e também dentro das nossas parcas percepções, mas já registram o carinho, a espiritualidade amiga, superiora, que se consubstancia para nós nesse momento como própria expressão divina a nos alentar, a nos consolar, a nos abraçar, no sentido maior do que é o amparo de Deus na terra, aos nossos corações em progresso, que é ao mesmo tempo a tutela divina expressa no consolo, no alento, no esclarecimento e na educação e na corrigenda. Então a gente sempre entende que o abrigo físico da casa, a expressão física da casa espírita, ela deve estar sempre a serviço, como todas as outras expressões materiais, das quais, obviamente, nós nos servimos, para um propósito que a gente chama de transcendente, que é o propósito que fica, porque o que é transcendente é aquilo que permanece. Porque a matéria, por mais importante, e ela é importante, se ela não fosse, a gente não estava aqui envolta nela. Mas a doutrina espírita se unindo ao pensamento lúcido que evolui, buscando o entendimento das leis que regem o universo, a natureza, que nós chamamos de lei de Deus ou divina, pode dar o nome que for. Nesse sentido, o Espiritismo, enquanto conteúdo iluminativo, mas também enquanto movimento humano, busca dar os braços, as mãos, alinhando-se a todas as correntes de pensamento lúcido que buscam a interpretação dos fenômenos em todos os níveis da natureza, não só os fenômenos que são sensíveis pela matéria, mas todos os movimentos e as expressões das quais consubstanciam as relações como um todo e entender quais os mecanismos, quais as leis que regem a nossa vida como um todo. Porque nós já entendemos, nesse atual estágio evolutivo, que ao buscarmos um entendimento que vai além do que é a matéria, e entendendo que a matéria ela não tem um fim em si mesma, ela é um mecanismo, ela é um instrumento para um propósito maior, nós estamos buscando um processo evolutivo consciente, entendendo quais são as razões da nossa própria existência, buscando responder às questões que deram origem à própria filosofia entre a humanidade terrestre, que é o que é a vida, o que somos nós, de onde nós viemos. Há um Criador? Para que fomos criados? Qual é a origem de tudo? Mais do que a origem, né? Para onde vamos? Nós somos seres finitos ou essencialmente infinitos? Se somos infinitos, para onde vamos quando a roupa que vestimos atualmente, que é o próprio corpo, por assim dizer, ela se desgasta, ela falece, há o fenômeno conhecido como a morte, a nossa destinação. E o universo, ele também é infinito, não é? Essas questões magnas, elas são as questões que desde que o ser humano se viu consciente de si mesmo, alçando o processo da individualização, a individuação são outros conceitos, mas vamos falar assim, a consciência de que ele é um indivíduo pensante, de que ele tem consciência de si próprio e que ele não é apenas uma parte de um todo, que é muito bonito do ponto de vista poético, como assim já tiveram propostas, que definiam que nós fosse tudo que existe é parte daquilo que nós chamamos de Deus. Kardec estuda isso com todo respeito a essas teorias que querem definir aquilo que efetivamente é muito difícil definir. Aliás, poderiam alguns dizer impossível. Definir absolutamente é impossível definir Deus, porque nós somos ainda seres precários, relativos, e dentro daquilo que a gente já consegue alçar do nosso pensamento, como conquista evolutiva, algo que é restrito não consegue definir algo que é irrestrito, porque um dos atributos de Deus é que ele não é limitado como a gente. Por mais que eu evolua
por mais que a minha mente ainda não consiga imaginar aonde o espírito que eu sou vai poder chegar, mesmo que eu já me imagine como uma consciência que pode se manifestar através de um corpo, de uma forma, mas um clarão, uma luz que já não precisa mais de um corpo e que não está mais limitado ao alcance do seu próprio braço. Os nossos sentidos, os sentidos espirituais, a gente tem a intuição de que são muito maiores, dos quais hoje eles, entre aspas, se apequenam e se limitam num corpo que é uma maravilha, mas limitado. E as limitações que hoje ele apresenta, eles são condizentes com a necessidade do espírito que pensa, que sente e que já apresenta um patrimônio, não apenas intelectual, mas um patrimônio das condições, da qualidade que está o seu sentimento, as emoções, e que por mais que a gente diga que hoje a gente vive processos de perturbação muito grande e que a humanidade como um todo é adoecida, há também, ao mesmo tempo, o pensamento lúcido que nós não somos apenas sombra, dentro da terminologia, por exemplo, junguiana. Como sombra, a expressão dos nossos potenciais ainda, potenciais que não são táteis como a matéria, mas absolutamente reais, potenciais íntimos, pessoais, que estão corrompidos. No linguajar de Kardec, sombras são as nossas más tendências. Ou, como Emmanuel fala, aquele agregado do fundo vicioso que todo espírito imortal, num processo de evolução infinita, carrega dentro de si. Mas também a lógica e o pensamento apontam para, dentro do nosso referencial primeiro, que é, existe Deus. Porque essa nossa conversa, para quem está sentado e que tem convicção absoluta que não existe Deus, a gente respeita, mas vai ficar difícil se acompanhar a gente. Porque o nosso pilar de sustentação de toda a nossa argumentação, ou de tudo aquilo que poderia ser justo, não consegue se manter sem a presença de Deus. E não é apenas uma necessidade de colocarmos uma figura, ou como dizem os detratores, que são antagônicos à ideia da existência de Deus, vocês prezam a ideia de Deus, e a humanidade, na verdade, criou Deus por falta de resposta. Como a gente não sabe o que é, a gente deu um nome. É claro que esse raciocínio é interessante, mas não no sentido de duelo, de esgrima intelectual, que isso também é perda de tempo. Mas para aqueles que desejam conversar, quando assim trazem, a gente pergunta, interessante, posso contestar? E é uma das coisas que nós perdemos atualmente, a capacidade de gostarmos de uma conversa em que as ideias são diferentes, mas a gente faz sem aquele ímpeto já inicial de esganar o outro. Não sei se vocês estão vivenciando isso. Porque hoje em dia, bastou a gente discordar, parece que alguém está acendendo. Aí a minha comparação é de gente antiga, um rastilho de pólvora. Vai dar ruim. E muitas vezes, quando a gente percebe que do outro lado não há o prazer equilibrado, consciente de conversarmos, quando a gente sente no companheiro ao lado um conflito, porque quem está querendo nos desganar porque pensa diferente, então a gente, por caridade ou por maturidade, não aceda a esse convite. Mas, meu amigo, eu estava querendo conversar com você. E juro para você que a minha intenção, quando isso é sincero, não era te converter a nada. Agora, eu acho tão bom poder explicar como eu penso. Se isso puder ser útil para você, e ser útil não significa que você vai concordar. Eu tenho, dentro da minha proposta de crescimento, muita satisfação em ouvir gente que pensa diferente de mim, mas isso é uma maravilha. Se eu tiver maturidade de entender que conhecer pensamentos distintos vai lhe enriquecer. Porque a gente sempre aproveita alguma coisa para crescer. Mas isso é necessário lucidez do raciocínio e também um pouco de maturidade emocional. Nós estamos usando os termos que são muito atuais nas ciências psicológicas, nas ciências do desenvolvimento humano, porque nós estamos vivendo momentos que nós, espíritas, chamamos de transição. Então, quando a gente vai, entre aspas, debater,
Qual é o objetivo? Se mostrar para a plateia pequena, circunscrita ou grande, para você tirar onda de mais sabido? Então você já perdeu. E pode sair com o seu ego, o seu orgulho, a sua vaidade arranhados. Primeiro, que por mais que você tenha as suas convicções, e elas são muito fortes, você tem essa segurança, antes de mais nada, é para você. A base do respeito nós perdemos. E é por isso que Deus continua sendo uma necessidade, não apenas para as nossas conversas filosóficas, mas uma necessidade até pelo ponto de vista do entendimento da maturidade do senso moral, expressão de Kardec, porque nós falamos tanto de maturidade intelectual, maturidade emocional, e nós esquecemos de entender o que é maturidade da moral, mas não a moral relativa atrelada a um hábito cultural. Nós estamos falando daqueles princípios que intuitivamente todo ser humano sabe que estão acima de qualquer ideologia momentânea, cultural, partidária, ideológica. O respeito ao direito do livre pensar, mas é um absurdo que ele pensa, ele tem o direito, porque dentro da visão daquilo que todas as ciências já observaram, nós já temos um mundo, pelo que já diz o último satélite, eu sempre esqueço o nome dele, que eu fiquei tão apegado ao Hubble, me ajudem, como é que é o nome desse último? Isso, James Webb, muito obrigado. Mas segundo esse, os cálculos estão sempre sendo revistos. Nós já temos um universo do que é possível se vislumbrar, porque a unanimidade entre os cientistas é o universo é infinito. Só isso já daria para ter ideia de que se isso não é construção nossa, algo super inteligente criou um negócio desse, gente. Para enfeitar o nosso, vamos usar a palavra poética, o nosso zimbório celeste noturno, como nós, quando éramos ainda na nossa infância primitiva ou iniciática, no derradeiro início ali dos propósitos evolutivos no planeta Terra, como pastores peregrinos, lá atrás a gente olhava o céu e achava que aquilo era um grande pano preto, que Deus, na nossa infância, pela nossa ingenuidade, tinha polvilhado o céu com as estrelas, como as crianças fazem, é tão bonito nos seus primeiros desenhos, pintando e colorindo o céu para o nosso deleite. Que legal! Ver esse Deus bondoso, que prima também pela estética, é um sentimento inato e coerente com a concepção que já é possível termos de Deus. Mas não foi feito só para enfeite, porque todas as ciências apontam para tudo aquilo que a gente vê magnanimamente numa escala celeste astronômica, nós vemos perfeição, equilíbrio e uma inteligência tão suprema que a gente, no nosso orgulho, quando a gente baixa um pouco a bola, todo grande cientista reverencia a grandeza e a inteligência que está pelo fenômeno que toda hora se deslumbra no universo. Já se dizem que nós temos mais ou menos 1 trilhão de galáxias. Você sabe o que é 1 trilhão, gente? Não cabe nem na calculadora nossa. Já viram que tentaram entender o que é 1 trilhão? É difícil. Mas isso é o que já deu para enxergar. Porque a cada vez que os instrumentos de observação aumentam, os satélites ficam mais poderosos, a gente vem tendo notícias. E aí, a descoberta de novos orbes, tantos planetas, mas olha só, 1 trilhão de galáxias, não é de planetas. Galáxias. Lembrem-se que o planeta Terra é um planetinha, com todo respeito ao nosso planeta, que orbita em volta de uma estrelinha, estou usando o diminutivo com carinho, tá, gente? Uma estrelinha chamada Sol. Essa uma estrelinha, segundo as novas contas, é uma entre as 200 bilhões de outras estrelas só na Via Láctea. E a Via Láctea é uma estrela dentre as mais de 1 trilhão. Já, vamos tomar um café, como a gente diz. Já deu. Esse é o tal do universo. Só de pensar nisso, eu penso, isto não é obra do acaso. Então, para o meu amigo que não quer aceitar Deus, eu entendo ele. E não vou ficar perturbando, dizendo, meu argumento é melhor, renda-se. Mas qual era o propósito dessa conversa?
O meu argumento é esse, porque eu digo para ele e para quem quiser, é uma necessidade, porque tem que haver algo supremamente perfeito que cria o que eu estou vendo que é perfeito, tanto no macrocosmo como no microcosmo. Porque tudo aquilo que nós vemos que não foi tocado por mãos imperfeitas, e na hora que a gente mete a mão, a gente faz coisas grandiosas, mas também a gente perturba. Então, aquilo que nós chamamos de mal do ponto de vista filosófico não tem existência própria, porque o mal é a ausência temporária do equilíbrio e da lei divina, a lei natural. Como alguém que vai mexer na eletricidade, deu um curto-circuito, o problema é da eletricidade ou do mau uso que fizemos da eletricidade? E o mau uso, ao mesmo tempo, dentro dos princípios que regulam este fenômeno, gera consequências que, se eu estiver atento, elas podem me causar dor, mas também servem de aprendizado. Porque depois que tu tomou um choque, mesmo sem ter tido aula sobre eletricidade, uma coisa você aprendeu com a própria dor. Ali, daquele jeito, eu não meto mais a mão. Ou se meter, não é por mais ignorância, é por teimosia. Eis o exemplo da nossa conduta no meu processo evolutivo. Não significa que todas as ocorrências infelizes, perturbadoras que vivemos individualmente ou coletivamente, em todos os graus de intercâmbio, sejam culpa desta potência suprema. Tem algo que dentro dessa lei a gente pode registrar. Deus, e nós assim chamamos de Deus na nossa tradição, e o espiritismo cristão replica esse pensamento, Deus não é apenas a inteligência suprema, não tem nenhuma outra antes dele, porque se tivesse, ele já não seria Deus, essa outra seria. Mas ele não é apenas, não carrega apenas o atributo da suprema inteligência, ele é o supremo amor. Opa! Ele é a suprema justiça. Opa! Ele é a suprema bondade. Ele é a suprema misericórdia. Ele é imanente, ou seja, não há lugar no universo onde ele não esteja. Maurício, mas isso é muito difícil de entender e muito mais ainda de sentir. Ok, a gente tem eternidade para melhorar isso. A doutrina espírita traz o seu contributo e em todas as manifestações que mostram o movimento do ser humano, que é desse caráter inato, a dimensão da qual ele inconscientemente, ele mesmo que sem saber, algo em todas as culturas, em todos os povos aponta dentro de nós a ideia de que nós não estamos e não fomos gerados pelo acaso, que há uma força poderosa que a tudo governa, que a tudo criou e a tudo gerencia. Essa ideia inata é aquela que nos consola nos momentos de maior desespero, quando ainda temos o lapso de luz de buscarmos dentro de nós mesmos uma conexão com esta fonte que não está só fora, porque às vezes a minha cabeça está tão perturbada que eu preciso dar uma saidinha e eu abro que seja uma janela, eu entro num quarto, eu vejo uma paisagem, eu busco a natureza, ou de repente eu busco alguém que simplesmente me abrace. O ser humano precisa de rotas de fuga, e quantas rotas de fuga diante das nossas perturbações, escolhemos aquelas que, em vez de sanarem os nossos problemas, eles atuam como verdadeiros o quê? Verdadeiras drogas. Assim como a própria droga propriamente dita, ela saneia por um momento, ela dá um anestésico, mas ela não resolve o problema, ela faz um anestesiamento falso e você vai aumentando as suas angústias. Mas quando nós procuramos aquilo que efetivamente é bom, é saudável, através de todos os recursos, nós vamos ver que nas mais belas e mais singelas manifestações de religiosidade autêntica, e eu falo de religiosidade acima de religião. Religiosidade é esse ímpeto, essa movimentação íntima que busca o bom, o belo e o melhor.
Quantas pessoas já se livraram daquele torpe egoísmo e orgulho e disseram: eu não sei se eu vou usar o jargão dos espíritas, do muçulmano, dos evangélicos, dos cristãos, dos hinduístas. Uma coisa eu sei, existe esse que vocês chamam de Deus, eu posso chamar do nome que eu quiser, mas ele representa o que é de melhor, o que é de bom, e isso existe, porque ninguém duvida que, a par de todas as torpezas, doenças da alma e do ser humano, existe sanidade, existe o amor, porque basta a gente ver, porque se eu tenho dificuldade de observar esse universo dentro da cartilha do astrônomo, do científico e do físico, eu posso, por exemplo, olhar um jardim e me encantar e ver, não é possível que o autor disto não seja aquele que premiou todo o universo num gesto de pura generosidade e bondade. Quando a gente vê inteligência no mundo animal, no mundo vegetal, quando a gente vê, por exemplo, e começa a estudar, eu fui tentar estudar, porque a gente hoje, graças a Deus, tem muita tecnologia, muita informação, você tem que triar. E aí, uma palavra nova, fototaxia. E eu não sabia que isso era uma propriedade das plantas. Que táxi, eu gostei, né? Porque táxi em movimento é o quê? Movimento. E é o movimento, é um impulso natural de uma planta que busca a luz. Num movimento singelo como esse, você vê que as plantas se direcionam buscando a luz, ao mesmo tempo que há um outro movimento. Quem é que programou isso? Pode chamar o Elon Musk, com todo respeito a ele, o Bill Gates, o nosso Steve Jobs, que já partiu, tá no posto. Chama essa galera cabeçuda e eles não vão conseguir fazer uma programação para imitar essa natureza. E nós vemos a mesma planta com um movimento instintivo de buscar, dependendo do terreno, aprofundar as suas raízes para buscar qual inteligência que fez dizer para ela que ela deve ir até um certo momento para buscar nutrientes e água numa plantinha. Naquela plantinha que você vê, que você se assusta quando você para no momento de loucura da correria da nossa vida e a gente vê uma planta vencendo entre duas lajotas de concreto, aquelas que saem 2, 3 folhinhas, e você fala: menina, como é que você nasceu aí? Poderosa! E nasce, e vence. Quando a gente pega e vê esses programas como o Net Geo ou outros mais, que aí for falar do deserto, eu falei: aí não tem nada, não tem vida. E aí você aprofunda o olhar. E aí aquele momento é um momento de paz, porque você vê que na essência de todo o processo evolutivo há um movimento incessante na busca pela luz, na busca pelo nutriente, na busca pela restauração. Olha para o teu corpo, você tem um talho, machucou a pele. Já viram um médico, que já aconteceu isso no pronto-socorro, eu querendo desmaiar, porque eu sou muito forte, muito resistente, como um bom homem, né? Não pode ver uma gota de sangue. Eu estava lá branco eu já sou, mas estava azul, mas estava com o filho, não posso, né? Então, por uma questão de minimamente honra, não pode desmaiar. Então, eu tenho vencido essa vergonha, não tenho dado, né? Mas fica azul, transparente. E o médico, numa outra vibe, falou assim: olha que beleza, trocando curativo. Você viu que ferida bonita? Eu falei: esse médico é doido. Como é que pode uma ferida bonita? E aí ele olhou e falou assim: pois é, olha a ferida bonita. Eu vou te mostrar qual é a feia. Ele falou: não mostra não. Porque a feia é aquela que também parece que é feia, que ela não está cicatrizando direito, é um processo infeccioso do qual aquele corpo está perdendo, mas outros corpos, outros organismos que estão presentes na natureza estão fazendo o seu papel. Porque até na decomposição de determinados cadáveres, há aí também a presença divina. É claro que, pelas questões de instinto de sobrevivência, pelas questões da manutenção dos nossos objetivos, nós temos dentro das nossas emoções aquilo que nós chamamos de nojo, de preservação. Então a gente tem o asco, porque o cheiro é repugnante, mas não quer dizer que isto que a gente às vezes nomeia como feio, ruim,
não esteja em todos os processos a presença e a existência desta inteligência. E não é apenas inteligente, porque em tudo isso a gente vê bondade. Você se corta, claro que você vai procurar remédio, mas enquanto você está procurando, no seu corpo, sem você raciocinar, quantos sistemas estão ali trabalhando para evitar uma infecção? Eu não sei explicar, mas se você pegasse alguém aqui desta área, a gente ia ficar de boca aberta. Os exércitos microscópicos, o nosso sistema imunológico. Peça para um infectologista conversar com você. Quem criou isso? Deus e nós já é um desafio, já é uma provocação. Porque para muitos de nós, desatentos, não apenas raciocinando, mas sentindo um pouco, porque para nós nos aproximarmos desse Deus, e não o Deus que nós inventamos, porque para os meus amigos que são ateus, ou outros que são agnósticos, ou aqueles que estão à toa e têm dúvidas demais, que também tem de tudo quanto é tipo, eu digo para eles, esse Deus que você não aceita, eu também não. Outro dia disseram que Deus era flamenguista. Nada contra. Mas eu fiquei com dó, depois eu não sei daqui, não tem misericórdia do meu Botafogo? Né? Só foi em 2024, né? Deu uma colher de chá pra gente, né? Ah, mas Deus é brasileiro. Vocês já viram, a gente fala isso de boca cheia, que bonito, né? Ele é brasileiro. Mas será que ele não é argentino? Eu falei isso com um colega meu, já ficou irritado, né? Não, o Papa podia ter sido argentino, Deus não. Mas isso é a nossa infância perante as coisas maiores. E a gente até pode brincar com isso. Mas na prática, faz sentido o Deus que é pelo menos que o Cristo nos apresentou e tantos outros, não apenas dentro do cristianismo, que apresentaram um Deus que não pode fazer acepção de pessoas ou de grupos. Um Deus que é dos judeus, mas não é dos gentios, porque na época de Jesus existia isso. Mas hoje não existe? Está cheio. Esse Deus eu não acredito. O Deus que as religiões... Ah, por quê? Você está falando mal das religiões? Não. As religiões enquanto movimento de pessoas. E movimento de pessoas está fácil de decodificar. As pessoas são imperfeitas. Em vários níveis. Em vários níveis. Hoje eu não meto a mão na cumbuca para cometer talvez um assassinato ou um roubo muito grande. Mas eu não sei vocês, mas eu já roubei brigadeiro da geladeira. E não era meu, estava até etiquetado. Já contei a história do roubo do brigadeiro aqui, não já? Não sei. Ficaram curiosos? Pois é, às vezes vocês vão na festa de criança, se você não tem, até pega um sobrinho emprestado. Já fizeram isso? É feio, gente, mas a gente não conta para ninguém. Aí vai na festa de criança. Aquela coisa e tudo, né? E aqui, maioria, ninguém gosta de docinho. Aí quando chega naquela parte, né? Ninguém faz essas coisas feias. Então eu vou ficar só me denunciando e vocês não contam para ninguém. E aí a gente vai pelas beiradas, bota os meninos na frente. Tem gente que já entrega um saquinho. Olha que coisa bonita, fraterna, já vai levando, né? E ainda tem a cara de pau, dependendo se for uma reunião mais intimista, de chegar para a dona e falar assim, não sobrou uns docinhos, uns pedaços de bolo para levar, não, né? Eu trouxe até a tapué de casa. Aqui ninguém faz isso. Isso não é chique. E aí, de repente, a gente pega, vai na festa e pega aquele horror de brigadeiro, come, mas ainda leva a tapuézinha cheia, ou então os guardanapos que a gente junta na hora, né? Ninguém faz isso, graças a Deus. Aí a gente leva para casa, mas a gente é espírita, a gente é cristão, então a gente chega em casa, pro povo que diz que não queria ir na festa, coisa chata, mas a maioria está dizendo assim, traz alguma coisa para mim. Conhecem isso? Não é? Traz um pedaço de bolo, você vai pagar o mico, vai correr o risco de ser pego, né? De alguém falar mal de você. Você viu aquele esfomeado? Levou um talo desse tamanho de bolo, nem esperou a gente oferecer, não é? Mas nós somos espíritas, gente é equilibradíssima, cristão. Aí, e ao mesmo tempo a gente chega em casa e tem que falar mal daquele político, daquela ocasião, daquela influência, cancelar alguém na internet. Porque sem o esporte nacional de falar mal de alguém não tem graça, né, gente? Mas nós somos cristãos, nós somos gente de Deus. Então a gente chega em casa, pega os brigadeiros e anuncia, olha, eu como sou uma pessoa muito boa, trouxe um para cada um.
E como eu que fui na festa, esses 4 que eu vou deixar no lado direito da geladeira são meus. Faltou etiquetar, né? Só que a gente chega em casa, disse para um povo, e não mandou memorando para todos os familiares que frequentam, que pelo menos abrem a geladeira, né? No dia seguinte, você chega achando que vai comer aquele docinho que você separou, né? Naquela hora. E quando você vê, não tem mais o seu. Pronto, naquele momento a gente monta a CPI familiar do brigadeiro. Porque agora não queremos saber quem foi, né, o larápio que passou a mão. E de repente nós vamos descobrir que foi o Júnior que chegou em casa de uma festa, né, morrendo de fome e assaltou a geladeira, levou o dele, o nosso, o vosso e o, né, e comeu. E às vezes a gente fica de mal com as pessoas e não entende que esse é um crimezinho que nós cometemos todos os dias por conta dessas besteirinhas, e quantas coisas assim juntas têm dificultado os nossos relacionamentos. A gente fala do brigadeiro que parece ser mais suave, mas a essência das nossas discordâncias está com excesso de atendimento à nossa dimensão egóica, chamado egoísmo. E a despeito da gente dizer que vai fazer justiça, nós queremos punição e vingança, que queremos inclusive colocar na conta de Deus, que até brincando ou sem pensar a gente diz: olha, eu não vou fazer nada porque eu sou uma pessoa boa, mas Deus há de me vingar. E é incrível, né? Porque Deus consegue ser pior do que eu, porque eu boto para Ele a condição de vingador. Esse Deus eu não acredito. Esse Deus não cabe na suprema perfeição e bondade. Esse Deus, ele não é para punir aquele que roubou o brigadeiro ou esvaziou de esperança uma nação. Nos genocídios, nos fratricídios, nos feminicídios, onde está Deus em relação a nós, bagunçando algo que Ele nos deu, porque a gente não sabe por que Ele nos deu liberdade. Por que Ele quis assim? Aí eu fico pensando, se Ele não permitisse que nós experimentássemos esta fruta do conhecimento e decidirmos a obediência ou não às suas leis, eis um dos belos mitos, mas super educativos, da história da Gênese bíblica. Comermos do... O problema não foi comer a fruta proibida. O problema foi a desobediência. Porque Deus chega, simbolicamente, e diz, não. Mas quem é esse cara para dizer que não? Eu sou mais eu. Não é assim? E Deus permite. É tão lindo que toda a história bíblica, Jesus pode retomar esse assunto do afastamento da casa paterna, o Éden. Ele resume na parábola dos 2 filhos ou do filho pródigo, em que de repente o filho decide que não quer nada com o pai, mas eu quero o que é meu. Não é assim a história? E aquele pai estranhíssimo que Jesus conta, mais uma vez, para poder, de forma simples, mas magistral, nos mostrar como é que Deus atua conosco. É isso que você quer, filho? É esse Deus que permite que a gente tome as nossas escolhas. Mas Ele não é permissivo. Ele dá e concede a liberdade. Isso não é ser permissivo. Permissivo é concordar, incentivar e apoiar nós violarmos as leis de equilíbrio e as leis de amor. Ele permite, é isso que você quer? E esse Deus da história, Jesus nem disse, porque eu poderia contar. Então o pai ficou tão chateado, e aí ficou muito triste, mas deu. Esse Deus simplesmente, ele não registra isso. Diz que pegou e deu. Ponto. Não era isso que você queria? Está aqui. E o filho vai e dilapida de modo inconsequente, sem consciência, sem entender que o uso de todos os talentos, não apenas o patrimônio da nossa riqueza, do nosso próprio corpo, ou todos os outros talentos, como o próprio Cristo, como o melhor e o maior porta-voz da humanidade terrestre, mostrou como é que Deus age.
E aí, quando ele dilapida de modo irresponsável, ele sente a dor porque ele vai comer junto com os porcos. E ele se lembra que quando ele tinha a presença e quando ele estava junto ao Pai, ele não passava por aquelas dificuldades. Hoje, nós podemos resumir do seguinte: todas as nossas doenças, inclusive as doenças do corpo físico, mas todas as doenças, todas, elas têm uma única origem principal: o afastamento da lei divina. Ponto. Porque quando eu, pelos meus excessos de brigadeiro ou tantas outras coisas, passo do limite daquilo que é necessário pelo meu corpo, pelo equilíbrio, o que acontece com a gente? Lei divina atuando em mim. A consequência já apita, porque a dor um sinalizador de que eu estou me afastando de uma lei natural. Os teus excessos. Então, na parábola que é a expulsão de Adão e Eva, nos mostra que nós fizemos e fazemos a nossa escolha, e da parte de Deus nunca há ressentimento ou mágoa, mas sempre um Deus que é fiel. Eu juro para vocês que eu fazia um pouco de deboche intimamente quando eu via no carro dos meus irmãos católicos evangélicos, Deus é fiel. Mas é verdade, sabe quem é infiel? Somos nós. Porque da parte de Deus, neste relacionamento, porque é um relacionamento, não há falhas do lado dele. Se eu me sinto hoje completamente enlouquecido com a minha dor íntima, não é que Deus esteja ausente de você, indiferente à sua dor, da tragédia que você está vivendo, em qualquer ser, qual for o grau. Não há falhas. Então, se nós, dentro do respeito a todas as dores que nos chegam, na casa espírita, na nossa família, em nós, há um movimento quase que às vezes espontâneo, por falta de maturidade, de no momento em que a gente está sofrendo bastante, a gente resolve romper com Deus. Ele não existe mais. Porque se ele existisse, como é que ele ia permitir que isso acontecesse comigo? Então, o mais interessante é que, mesmo sem a doutrina espírita, nos falar sobre a justiça das aflições com as causas anteriores das aflições, ou as causas atuais, porque remontam ao atributo divino de justiça. Seria injusto uma família bonita, saudável, toda certinha, faz aquele esforço todo, consegue fazer aquela casinha e vem uma tempestade e todo mundo é soterrado e desencarna. Cadê a bondade divina? Então há coisas que eu não estou vendo. Porque sem Deus e os seus atributos de suprema bondade e justiça, e sem a imortalidade da alma e a justiça da reencarnação, esse Deus seria impossível de ser concebido. Porque se eu olhar só para a matéria, não dá para existir Deus. Se eu olhar para a vida apenas como essa, gente, nós estamos perdendo tempo aqui. Sei lá que tipo de prazer que eu vou exaurir o meu corpo. Não é ele, só isso. Não vai acabar? Então por que ser ético? Farinha pouco, meu angu primeiro. Então, eu vou, cada um por si, rapaz. Porque não existe Deus por todos. Mas sem as pessoas expressarem, quantos de nós, independente de qual seja a vinculação com a sua religião familiar ou de origem, por falta da gente pensar e refletir e sentir a respeito de Deus, a gente tem vivido, às vezes, um ateísmo funcional. A gente diz que acredita em Deus, mas não faz um esforço para viver conforme diz a pergunta 614. Porque quando Kardec inaugura o que ele chama de terceira parte, as leis morais, porque a gente acha que lei natural é só a que rege os fenômenos físicos. Mas o fenômeno das nossas relações e o estrago que a gente faz por violar a chamada lei
de amor nas relações, a gente acha que não tem consequência. E Kardec abre, fazendo a primeira pergunta na 614, que abre esse bloco, perguntando: a lei natural é a lei de Deus? E os espíritos respondem: é a mesma. E a continuação da resposta é incrível. E é a única feita para a felicidade do homem. O homem só é infeliz quando dela se afasta. Então, o afastamento do Éden provocou o que a gente chama na história bíblica de o mal apareceu na criação. São temas incríveis, poético e bonito. E da parte de Deus, ele está toda hora estabelecendo um novo contrato. Os temas chamados aliança. Então Deus propõe aliança para a humanidade. Olha, aliança, né? Por que aliança? Porque o símbolo para aquela cultura de maior intimidade que podia existir era um casamento. Por isso que a relação de Deus com a comunidade, o povo de Israel, que representa a humanidade, na simbologia era um casamento. Por isso que existiam as infiéis, as virgens nécias, as parábolas que de repente começam a fazer sentido, porque são símbolos. E vejamos que na base de todos os nossos relacionamentos, esta relação com Deus só existe se eu, dentro dessa relação, eu estou fazendo qual o papel nessa relação. Porque na relação conjugal, por que às vezes o relacionamento não dá certo? Porque não adianta numa relação só um amar. Porque se um amar perfeitamente, ele se enriquece, mas não sustenta a relação. E ele não está fazendo nada de errado. Mas o amor não segura a relação. O amor só de um. Mesmo que o outro não tenha a mesma intensidade, mas só um amando, a relação vai embora. O outro só ofendendo, só adoecendo, só agindo na violência, o outro, por amar, e se o amor é saudável, ele não vai se permitir uma relação abusiva. Ele se afasta chorando. Quantas vezes nós, como filhos ingratos, com os nossos pais, com os nossos tutores, rachamos eles de ingratidão? Pergunta se eles deixaram de nos amar. Se eles estão firmes e íntegros. Eles choram de saudade, mas respeitam o direito deste filho, como filho pródigo, se afastar. Porque eu amo tanto ele, que eu não posso impor o meu amor a ele. Porque o verdadeiro amor liberta. O verdadeiro amor não impõe a reciprocidade. Então, para haver relação, tem que haver comunicação. Mas só um quer, o outro lado não é que não quer estabelecer. Deus não impõe o relacionamento, mas se disponibiliza o tempo inteiro. Então, como é que eu posso dizer que não sinto Deus na minha vida por conta de Deus? Porque neste relacionamento eu não o busco. Mas como buscá-lo? Através da oração? Uma oração sincera abre os canais do meu coração para uma sintonia. Não é em algo que está longe, porque não existe Deus lá. Existe Deus em nós. Porque eu tenho o DNA dele. Mas a comparação que Jesus faz em várias metáforas é linda. No livro Boa Nova, no capítulo 19, capítulo 26, é maravilhoso. No capítulo 26 é do Fonte Viva, perdão. No Boa Nova, o capítulo 19, Comunhão com Deus. Ele vai conversar desse assunto sobre oração de uma maneira profunda com João. Em um determinado momento, porque João não estava entendendo como é que fazia acesso a esse canal de comunicação com Deus. E entre outros esforços e outras falas, destacamos que no dia seguinte ele promete a João um exemplo ainda muito mais forte. Jesus é o mestre do ensino. Ele fala, ele vivencia, ele demonstra. E ele andando já ali a caminho de Jericó, a paisagem desértica, pobre do ponto de vista natural, árvores retorcidas, quase não havia água, a paisagem árida. E aí ele vê nas cercanias um trabalhador braçal, trabalhando com bagas de suor, cavando um poço enorme. Ele se detém e apresenta a João. João, vê esta imagem, se apresenta e pergunta ao homem: Senhor, amigo, que fazes?
sabedor que aqui em Jericó a chuva se tornou uma verdadeira raridade, uma graça, Senhor. Eu busco a água que veio da chuva e que se internalizou nos reservatórios bem abaixo da terra. Cavo um poço. E o homem naquele sacrifício, o sol ardendo, e um sacrifício de buscar o líquido precioso. E Jesus fala, João, vede, João, a imagem é simples, mas poderosa. A chuva representa a graça divina, que é abundante e que cai para todos nós, mesmo quando a gente faz deste terreno, que é o nosso próprio coração, um terreno árido, seco. Ainda assim, a presença divina não fica na superfície. Então, este é o esforço do homem, cavando em profundidade, fazendo esforço de buscar, ainda que no terreno árido dos nossos corações, em profundidade a sua presença. A oração é esse movimento, é a fototaxia da planta, é o cientista buscando compreender e entender mais uma página da natureza que ainda não passaram, para que a vida se torne melhor, para que ele se encante com todas as preciosidades que precisam ser buscadas, porque não há na criação divina, e assim Deus quis, a nossa melhoria, a nossa felicidade, sem o esforço da conquista, sem a busca incessante através do desenvolvimento dos nossos potenciais, que nós estamos subestimando, entristecidos por conta da nossa incapacidade de ver nas adversidades, problemas dos quais não foram criados por Deus, mas na sua infinita sabedoria, Ele permite que nos nossos círculos familiares nos reencontremos com outros espíritos que vêm de várias outras jornadas e que bateram cabeça conosco, e que quando não bateram cabeça conosco, em função de alguma maturidade a mais, eu me candidato ainda na espiritualidade para dizer, eu quero receber o Senhor. Porque a tua paternidade se expressa na terra não como um pai permissivo ou aquele que ama um determinado grupo em maior graça e sabedoria e dádivas do que determinado grupo, do qual a infância e maturidade terrestre cunhou a dizer, nós espíritas temos mais razão, nós católicos de tal vertente temos mais razão, o Deus que realmente é o Deus sábio, você vai encontrar através da minha igreja, e a gente vai ver aqui dentro da própria doutrina espírita enquanto conteúdo, aonde diz que fora da igreja há salvação, aonde diz que fora do espiritismo há salvação, qual é a bandeira que nós espíritas deveríamos estar, não apenas hasteando, mas fazendo um esforço de devotamento, de abnegação para a introdução com esforço em nossas vidas, fora da caridade, do respeito, do entendimento, da necessidade, do exercício de dulcificar os nossos olhos em relação à compaixão, que é precedida da piedade, ou se quiser dizer que é a mesma coisa, está tudo bem, em que eu já não sou mais indiferente às dores, inclusive daquele que é meu adversário político. Daquele que eu não tenho sintonia, que eu digo A e o cara diz B só para me infernizar. Mas eu já começo a compreender como um pai amoroso que ali há um exercício de amadurecimento para mim e não uma oportunidade para poder descer ao nível, se é que nós estamos no mesmo, para bater boca e degladiarmos com aquele que de repente se mostra agora, nesse momento, em condições mais precárias das quais eu já estive. E aí, quando a gente começa a entender isso, a gente vai entender por que Deus mandou o Cristo aqui, que quebrou todos os paradigmas e chama Deus de paizinho. Porque a palavra em aramaico é Abba. Não é só pai, é paizinho. Dizendo da profunda necessidade dele de viver em tamanha identidade e conexão com Deus. E como é que nós vamos conseguir essa conexão? Prece? Então lembre-se da música do Gilberto Gil, que eu acho linda. Se eu quiser falar com Deus, então eu tenho que me despir, eu tenho que entrar num silêncio, o silêncio da minha mente tumultuada. Esquecer que não adianta mentir para a potência máxima do universo, que é perfeito. Então eu vou de coração aberto, e não porque ele não sabe a minha necessidade, mas a oração é para que eu eduque o meu desejo, eduque e ajuste as minhas emoções,
Porque já com esse ímpeto e esse sentimento, eu já recebo automaticamente aquilo que cada um aqui já deve ter experimentado quando fez uma prece sincera. Para que a gente finalize, estou olhando ali, acho que a gente não podemos comprometer o tempo. A poesia nos ajuda a entender que nesta relação precisa ter fidelidade. E fidelidade, na etimologia do termo, no latim, é fides. E tem a ver com confiança. Como é que eu posso estabelecer a relação com Deus? Mas eu não o vejo. Mas Deus é uma pessoa? Eu preciso ter a certeza de que eu sou governado, em última instância, por Ele. E que se eu fizer a minha parte, por mais que eu sofra, nenhum mal vai me ocorrer. No máximo eu desencarno, mas estarei equilibrado. E todas essas coisas que hoje a gente dá importância e relevância maior, elas são só ruído e são transitórias. Fidelidade. Do grego, pistes, é a mesma raiz. Confiança. Do hebraico, emuná, confiança, fé, não é crença, fé. Fé é fidelidade. Fé em Deus é o nosso esforço de caminharmos sob a sua tutela. Precisa de humildade. Diz o poeta sergipano, que nos ajuda a refletir sobre a ideia de Deus, que o Espiritismo já traz também, uma contribuição fantástica. Leia o capítulo 2 da Gênesis, é pura poesia, é Kardec, falando sobre a providência divina. Onde está Deus? Pergunta o cientista, ninguém o viu jamais. Quem ele é? Responde às pressas o materialista. Deus é somente uma invenção da fé. O pensador dirá sensatamente, não vejo Deus, mas sinto que ele existe. A natureza mostra claramente em que o poder do Criador consiste. Mas o poeta dirá com a segurança de quem afirma porque tem certeza. Eu vejo Deus no riso da criança, no céu, no mar, na luz da natureza. Contemplo Deus brilhando nas estrelas, no olhar das mães fitando os filhos seus, nas noites de luar claras e belas, que em tudo pulsa o coração de Deus. Eu vejo Deus nas flores e nos prados, nos astros a rolar pelo infinito, escuto Deus na voz dos namorados e sinto Deus na lágrima do aflito. Percebo Deus na frase que perdoa, contemplo Deus na mão que acaricia, encontro Deus na criatura boa e sinto Deus na paz e na alegria. Eu vejo Deus no médico salvando, pressinto Deus na dor que nos irmana, descubro Deus no sábio procurando compreender a natureza humana. Eu vejo Deus no gesto de bondade, escuto Deus nos cânticos do crente, percebo Deus no sol, na liberdade, e vejo Deus na planta e na semente. Eu vejo Deus, enfim, por toda parte, que tudo fala dos poderes seus. Descubro Deus nas expressões da arte, no amor dos homens também sinto Deus. Mas onde eu sinto Deus com mais beleza, na sua mais sublime vibração, não é no coração da natureza, é dentro do meu próprio coração. Que Deus nos abençoe a todos.